Retomamos agora a nossa agenda do conhecimento, a partir de mais um episódio da unidade 2 do curso de Formação Política à Distância da Fundação Instituto Álvaro Vale. Hoje você vai saber com riqueza de detalhes como e por que a tese da ruptura que gerou o regime militar foi semeada desde a decisão do plebiscito que restituiu o sistema presidencialista para o Brasil nos anos de 1960. Um relato ilustrado que vai da gestão do presidente Jean Goulart, com plenos poderes, até o momento em que ele foi deposto no regime militar. Vamos assistir. Novamente, Carlos Lacerda liderava a oposição, que reunia vários partidos. Do outro lado, do lado de João Goulart, os grandes temas eram as reformas de base, desde a reforma agrária até a luta contra o capital estrangeiro. Cada vez mais isolado, João Goulart buscava sustentação entre os chamados reformistas. Mas o problema é que não fazia nada de concreto para dar sustentação a essas suas próprias reformas. Como presidente da República, deixava que as campanhas, por aquilo que se chamava a luta pelas reformas de base, ele deixava que essas campanhas se tornassem meros instrumentos de agitação. E a nação o acompanhava alarmada a tudo isso. As greves se sucediam em todo o país. Uma delas, para que se tenha ideia de o que era o clima, foi deflagrada porque um maquinista bêbado fora punido. O país estava parando. E a oposição acusava o governo, e era o que todo o país temia, acusava o governo de tentar fazer do Brasil uma república sindicalista, ou seja, uma nova ditadura. Leonel Brizola pregava o fechamento do Congresso, enquanto o governo estimulava o peleguismo sindical com líderes que não representavam suas categorias. Nós tínhamos um clima de desordem que era levado para as ruas e para as fábricas do país inteiro. Sentindo que não conseguia apoio dos chefes militares, João Goulart, presidente da República, e aí as coisas ainda se vão tornar mais sérias, começa a estimular cabos e sargentos a que se revoltem contra seus superiores, e com isso ele perde definitivamente a confiança das lideranças militares, a confiança dos oficiais, que alarmados começavam a ver, pela primeira vez na história do país, a política chegar aos navios e aos quartéis. No dia 13 de março de 64, é o dia do grande comício da Central. Neste dia, João Goulart promove um enorme comício no Rio de Janeiro, na Central do Brasil. Nesse comício, talvez, nós possamos dizer isso, ali talvez se tenha iniciado a contagem regressiva para a sua queda. Sem ter apoio do Congresso, Jango avisava no comício que faria as suas reformas na marra. E em um palanque, entre centenas de milhares de pessoas, em um clima que definitivamente não era de governo, não era lugar para se assinarem decretos e atos de grande significação política e econômica, neste clima de euforia, João Goulart assina documentos preparados às pressas, como presidente da República. Trens, ônibus, recursos do governo haviam sido empregados para reunir essa multidão que parecia apoiar o presidente da República. Essa ideia é bastante importante, porque esse grande engano de João Goulart é o que vai permitir o movimento de 64. O seu engano pensando que tinha o povo a seu lado, e essa impressão muitos tiveram nesse comício tão majestoso como foi. Mas 10 dias depois, marinheiros, militares, se amotinam e entrincheiram-se no Sindicato dos Metalúrgicos, no Rio de Janeiro. Eles não são punidos, mas, ao contrário, são estimulados pelo governo, que demite o ministro da Marinha, nomeando um outro que atendia aos amotinados. Do outro lado, isso acontecia no lado do governo. Do outro lado, evidentemente, militares já estavam articulando o seu movimento. Enquanto isso, o povo organizava grandes marchas de senhoras, que mobilizavam o país inteiro contra João Goulart. Muitos jovens oficiais eram contidos por alguns de seus chefes
que ainda tentavam convencer o presidente de todos os seus erros. Ainda procuravam fazer com que João Goulart voltasse a uma linha de administração que permitisse menos agitação e mais ordem no país. Mas Jango acreditava nos sindicatos e no seu próprio esquema militar. E termina por aceitar uma homenagem que sargentos fizeram a ele no Automóvel Clube, no Rio, em um clima de grande agitação. Nesta reunião são feitas ameaças severas aos adversários. Inclusive se prometia aos adversários de João Goulart o paredão. Era uma palavra que se usava muito à época, era a moda cubana. O paredão, ou seja, o fuzilamento em um paredão. Ao mesmo tempo, o governo, em comícios e por seus líderes, dava ao Congresso um prazo de 1 mês para aprovar todas as reformas que Jango solicitava. O presidente, evidentemente, inebriado por uma aparente popularidade, por todas as reuniões, todos os comícios que fazia, chegou a ser carregado por sargentos das diferentes armas e a televisão mostrava tudo isso para o país inteiro. Nesse momento, acabou-se a hesitação dos militares. Eles acharam que não havia mais o que esperar. E no dia 31 de março, o general Olímpio Mourão, que tinha sua sede em Juiz de Fora, reúne suas tropas e marcha para o Rio de Janeiro para a deposição do presidente da República.